A paz do Senhor Jesus, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo de manhã. A sexta-feira da paixão já passou. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Amém? Essa é a nossa esperança. Jesus não está no túmulo. O túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. Num domingo como esse de manhã, o túmulo está vazio. Aleluia. E esse é o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Somos igreja. Para lembrar do tão grande amor que Ele tem por nós. E falar da expressão desse amor. Nesse domingo de Páscoa. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Em poder compartilhar essa história da Páscoa com vocês. Falar sobre a Páscoa é muito bom e nada melhor do que um domingo como esse para a igreja estar reunida e podermos compartilhar essa palavra, essa história de amor, um amor que é real. Não é um amor que passa em filmes, não é um amor romântico apenas, não tem nada a ver com isso. Ele é um amor real. E o verdadeiro amor é que Cristo morreu por nós. Então eu quero ler com você Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 11. Nós vamos ler a respeito da Páscoa, da primeira Páscoa. Jesus teve a Páscoa com seus discípulos, que foi tratado aqui, mas eu quero lembrar com você lá da primeira, um pouco antes, lá em Êxodo capítulo 12, quando foi instituída a primeira Páscoa. Capítulo 12, do verso 1 ao 11. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, a Páscoa ela aconteceu lá em Êxodo capítulo 12. E o povo judeu a comeu pela primeira vez na véspera da última praga que iria chegar até o Egito. Se você está aqui hoje pela primeira, segunda vez, não conhece a história, primeiro quero dizer que você é muito bem-vindo. A Páscoa ela vem do povo o povo de Deus que estava como escravo lá no Egito. E eles estavam há 400 anos como escravo, sendo escravizados com dura mão do faraó. E Deus enviou Moisés para libertar o povo. E junto com Moisés, Deus enviou 10 pragas. E uma após uma, o Egito foi sendo assolado, foi sendo prejudicado, para que Deus mostrasse a sua mão forte perante o duro coração daquele rei, o faraó. E antes da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, os primeiros filhos de cada família, seja de homem ou animal, Deus pede para que Moisés prepare a Páscoa. E o nome Páscoa vem da palavra em hebraica Pesach, que significa passar por cima. Então, uma referência a essa 10ª praga, onde Deus avisou que o anjo destruidor viria e passaria por cada casa da terra do Egito. Só que, quando o anjo visse o sangue do cordeiro que nós lemos aqui na porta,
nos vergais ou nos batentes das portas, ele passaria adiante. Então, Páscoa é isso, passar adiante. Ele não entraria naquela casa. Então, naquela noite, ao ver o sangue, o anjo da morte passou por cima daquela casa. E depois de 400 anos de escravidão, o povo saiu livre. Por isso, Moisés instituiu a Páscoa, que era celebrada com uma refeição como essa que Jesus participou com os seus discípulos aqui. Só que ele ressignificou, ele apontou a Páscoa antiga lá, da antiga aliança, do Antigo Testamento, que nós lemos agora em Êxodo, apontando sempre para o Evangelho, para a Boa Nova, apontando para si mesmo. E eu quero falar com você dos elementos da Páscoa nesta manhã, nesse texto de Êxodo. Quais são os elementos e como eles apontam para o Evangelho e para Jesus? O primeiro deles que eu quero comentar é sobre o pão sem fermento, ou pão asmo, que é dito aqui na palavra de Deus. O pão sem fermento. Bom, o fermento você sabe. O que é o fermento? Para você que aí cozinha, né, seja homem ou mulher, você que gosta de fazer bolos. O que faz o fermento, irmãos? A massa cresce quando você coloca o fermento. Já aconteceu alguma vez de você preparar todos os ingredientes, bater, misturar, e aí colocar no fogo, aí depois de 30, 40 minutos você vai, acende a luzinha do fogão e vai olhar e o bolo está baixo, porque você esqueceu o fermento. E aí acabou, né? O bolo sem fermento é um brownie, né? Não é um bolo. Você vê, inventaram até uma outra receita aí de sucesso para dar a desculpa. Deu errado o bolo. Não, é um brownie, não deu errado. Então, a massa de fermento naquela época não era como o fermento que nós temos hoje, esse pozinho. Ele era uma mistura de trigo com água, que era batido, é formado uma massa e era deixado fora da casa. Era deixado no tempo. E depois de alguns dias, essa massa que teria ficado lá apodrecendo, né, passado o tempo dela, era colocada para dentro de casa de novo. E aí, com essa massa apodrecida, eles colocavam junto com a massa nova e colocavam para assar. E aí, as bactérias faziam o efeito ali na massa, como é hoje, né, e aí ela crescia. Então, Deus estava falando que o pão deveria ser sem fermento. Por quê? Porque, historicamente, foi descoberto que o fermento, a prática de fazer fermento, veio do Egito. Então, Deus estava dizendo assim, olha, todo o fermento que vocês aprenderam a fazer deve ficar no Egito. Eu não quero que vocês comam os pães com esse tipo de fermentação que foi aprendido lá. E você sabe que o Egito simboliza o mundo. Para nós, quando lemos a palavra de Deus aqui, o Antigo Testamento, o Egito simboliza o mundo, o faraó representa o diabo. Quando estávamos lá no mundo e éramos escravos das vontades de faraó, fazíamos tudo que desagradava ao nosso pai. E o Egito simbolizando o mundo, o fermento simboliza o quê? O pecado. Deus estava dizendo para eles que eles deveriam comer agora um pão sem mistura, um pão sem fermento. E o fermento é a influência do mundo, é a influência do Egito nas nossas vidas. É tudo aquilo que trazemos de fora, que ficou lá sendo tratado com o tempo e trazido para dentro da casa. Toda essa influência do mundo tem sido trazido para dentro das vidas das pessoas e até para dentro da nossa vida, às vezes, da igreja. E essa massa que era para ser sem fermento nenhum, começa a ser misturada. E aquilo que tem fermento não é feio. Embora o fermento ele seja uma massa que ficou no tempo, que ficou para ser ali processada pelas bactérias, quando mistura com a massa nova, dá até um resultado bonito. Fica grande, gordo, sadio, parece que aquilo é muito bonito e também é saudável aparentemente. Mas Deus estava dizendo que essa influência, esse tipo de fermento no nosso meio, que vem para levedar a massa, ou para fazer a massa crescer, ele contamina. Pode trazer até uma boa aparência, pode trazer a aparência daquilo que é bom. Pode brilhar aos nossos olhos, mas por dentro está misturado e Deus não aceita. Jesus falou sobre isso com os seus discípulos a respeito dos fariseus. Ele disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus.
Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava falando do interior deles, porque o exterior era muito bom. Aquilo que era visto pelos discípulos, pelas pessoas que caminhavam ali na época de Jesus, eles viam que os fariseus eram os doutores da lei e tudo que eles faziam era bom. Eles praticavam as boas obras, eles jejuavam, oravam, praticavam as festas, os rituais santos ali que vinham da lei. Mas Jesus disse que o interior deles era podre. Eles eram como sepulcros caiados, ou seja, aqueles sepulcros que os homens tanto enfeitavam por fora, mas por dentro era podre, cheirava a morte. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, do 6 ao 8, diz: não é boa a vossa jactância, ou orgulho, que significa essa palavra. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Diga, nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Infelizmente podemos perceber, amados, que existe uma falsa religião nos nossos dias. Algo que aparenta coisas muito boas. Uma falsa moralidade. Nos vestimos de crentes, caminhamos para as programações que são cristãs. Você pode ir a lugares, frequentá-los, carregar o que os crentes carregam ali fisicamente, uma Bíblia, dizer que faz e até fazer as boas obras, mas lembre-se que o Evangelho não tem a ver com moralidade. Embora o resultado dele seja as boas obras, simplesmente a moral não é o Evangelho. E essas práticas farisaicas, religiosas, que têm boa aparência, mas por dentro é podridão, vai se misturando ao povo de Cristo e contaminando a nossa vida. Eu acabei de ver a notícia hoje pela manhã de que uma igreja no Sri Lanka, um país perseguido, um país onde a maior parte da população muçulmana, teve um atentado, explodiram uma bomba, queimaram lá tudo, mataram alguns cristãos. E as pessoas acham que fazendo isso, elas vão acabar com o cristianismo. Não vai. Porque o sangue dos mártires está... Onde o sangue dos mártires está, a igreja só cresce. Mas você quer acabar com a igreja? Prega-se, então, um evangelho falso. Pastores falsos, falsos profetas. Falta de perdão, inimizade, falta de unidade no meio dos membros. A igreja acaba quando existe muito fermento no nosso meio. O nosso banquete de Cristo deve ser guardado, como Paulo diz, em caridade, em amor, sem o fermento da malícia e da falta de sinceridade, sem o fermento da hipocrisia. Logo depois de matar o Cordeiro Pascal, os judeus entravam no que eles chamavam de a festa dos pães asmos, ou a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias eles deveriam comer um pão como esse daqui, se alimentar desse pão. Por quê? Porque Deus estava trazendo esse princípio de que todo pecado deve ser removido, e aí as casas eram vasculhadas. O pai de família, a mãe, ia e procurava em todo lugar da casa para ver se não tinha massa fermentada, e eles retiravam da casa. Durante 7 dias eles comiam pão sem fermento, e isso aponta para a nossa própria casa, que não tem a ver com a nossa casa que moramos, mas essa casa onde Deus quer habitar, que somos nós. Deve-se vasculhar e tirar todo o princípio de fermento que leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento vai acabar com toda a massa. Mas como? Como fazer isso? Aí caímos, infelizmente, essa palavra é pregada, mas às vezes você acha que, não, eu preciso me vasculhar, preciso analisar a mim mesmo, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos confiar no próprio Jesus, porque se dependermos de nós mesmos para vasculhar e retirar aquilo que está ruim em nossas vidas, certamente falharemos, certamente algo vai sobrar. O nosso interior, aquilo que está no mais escuro da nossa alma,
pode não ser confessado, mas a partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus e colocamos ali o nosso coração, como Davi no Salmo 139, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim fermento, podridão, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Somente Deus, e Jesus é Deus, somente Ele pode tirar todo o fermento, sondando no interior da sua alma, até o mais profundo dos seus sentimentos. Deus pode retirar todo o fermento, toda a raiz de amargura e pecado que estão aí, causando destruição, em uma massa que deve ser nova. Somente Cristo pode limpar a sua vida do fermento do Egito, que é o mundo. Cristo falava sobre si em uma das analogias mais lindas, quando ele pegou o pão e disse: quantas vezes eu sou o pão da vida? Eu sou o pão. Aquele que come de mim tem a vida eterna. Jesus estava dizendo que existia agora uma nova dieta. A dieta do reino não é comer das coisas que o mundo come, é comer dele mesmo. Ele é o pão da vida. E ele dizia: este também é o meu corpo. Ele apontou para si mesmo, porque ele foi o único pão em que jamais habitou fermento algum. Aleluia. Você tem se alimentado de Cristo? Você tem comido dele? Ele é o pão da vida para você. O segundo item desta ceia pascal são as ervas amargas. As ervas amargas eram uma espécie de salada ou condimento para serem comidas junto com o cordeiro. Geralmente acredita ter sido alface, endívia, chicória, vegetais semelhantes, como os chamamos, né? Não esses enjoativamente amargos, mas com um grau suficiente de amargura para lembrar os judeus da escravidão que eles tinham no Egito. Mas toda vez que alguém crê em Jesus Cristo, sempre há uma mistura com essa alegre crença que invade o nosso coração. Há uma medida de arrependimento doloroso. Ele diz: sim, Jesus Cristo morreu por mim, mas como estou triste por ter vivido uma vida tal, para que precisasse que o meu Salvador morresse por mim. Li sobre suas terríveis agonias e percebo que eu era a causa deles. Foi tudo por amor a mim que ele veio do céu para a terra, porque sabia quão culpado eu seria perante Deus. Portanto, ele foi pregado à cruz e à morte. Veja, amados, assim é essa alma penitente, que não sabe se por um momento deve se alegrar ou se entristecer, porque os seus próprios pecados perfuraram o Salvador e o crucificaram. Por isso, na vida do cristão autêntico, há uma mistura de um doce amargo ou um amargo doce. Porque em meio à alegria da salvação, existe o fato de que Cristo, ao resolver o meu pecado, precisou ser morto por causa dele. E isso me traz amargura. Eu não acredito naquela fé que não tem uma lágrima de arrependimento e contrição quando olha para Jesus, amados. A fé de olhos secos, ela parece uma fé bastarda. Sabe, a fé que é nascida no Espírito de Deus, ela tem alegria sim, mas sobre a culpa dos pecados com arrependimento, e devemos profundamente lamentar que perfuramos o nosso Senhor com os nossos pecados. Pensamos em nossos pecados passados e talvez aí você pense: nossa, eu fiz tanta coisa ruim, eu não merecia nada disso. Acredite, isso é bom. Quando ajoelhamos perante Ele com o coração contrito, é aí que estamos preparados para receber o perdão que ouvimos no domingo passado. Tivemos os nossos pecados perdoados, mas não podemos deixar de nos entristecer por causa dele. É impressionante que Deus, na sua palavra, Ele diz que não se lembra mais dos pecados que foram cometidos. Ele tem esse poder, mas nós não. Nós acabamos nos lembrando, mas não para que venha peso de acusação, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Não estou falando que você tem que se condenar. Cuidado, não exagere nas ervas amargas.
Mas a consciência do pecado, a cicatriz do pecado, ela estará presente para te lembrar que grande foi o perdão que te alcançou. Uou! Ela está aí. Na última ceia, você viu a cena. Jesus disse: um de vocês me trairá. E aí eles ficaram indignados, olhando uns para os outros, sem entender, mas ao mesmo tempo diziam: Senhor, sou eu. Porque eles tinham consciência de quem eram. Andando 3 anos com Jesus, eles sabiam ainda o quão ruins estavam o seu coração, mas eles queriam saber desesperadamente se a amargura que existia dentro deles era tanta ao ponto de trair ao Salvador. As ervas amargas estavam presentes nessa cena. Houve tristeza. O Salvador estava para ser crucificado. E eles se entristeceram, diz a palavra de Deus, em Marcos capítulo 14, verso 18. Um de vocês me trairá. Ervas amargas também não é apenas essa lembrança do que você fez lá atrás e o quanto isso prejudicou o nosso Senhor, ao ponto dele morrer por você. Ervas amargas também é a atuação do pecado hoje no mundo. Gente que ama Jesus, como eu acabei de dizer, está morrendo. Nós sofremos. O povo de Deus não está imune ao sofrimento, pelo contrário, o sofrimento te torna mais parecido com Jesus. Mas sofremos porque o pecado está no mundo. Temos pais não convertidos, temos famílias que estão desestruturadas, temos aqui pessoas que estão passando por necessidades importantes, sem emprego, sabe? Temos pessoas que estão enfermas, gente que está aqui no nosso meio que tem muitas incapacidades físicas. Você pode ter passado, mesmo crente em Jesus Cristo, pela perda de um ente querido. Isso pode ter mudado toda a sua história de vida. Tudo isso são ervas amargas, que quando nos ajoelhamos, o nosso coração está ali, amargo porque sofremos. Mas depois vem o doce do Cordeiro nos lembrando que Ele está vivo. O amargo vem, mas é só para deixar o sabor da carne mais especial, porque Ele promete para nós, Ele já prometeu: não vos deixarei órfãos, eu envio o meu Espírito, e o Espírito testifica aqui dentro que somos filhos de Deus, e um dia, amados, toda a amargura do pecado se dissolverá, e sobrará apenas o quê? A alegria, júbilo, gozo eterno, porque estaremos com o Cordeiro somente. Aleluia! E por último, o Cordeiro, que é o ápice da refeição. Aquele que está, se você já teve a oportunidade de comer em um restaurante fino, você sabe que existe uma ordem. A entrada, né, as bebidas ali, alguma coisa, mas de repente vem o prato principal. E é sobre ele que eu quero falar com vocês, lendo Êxodo capítulo 12. Quais são as características do Cordeiro Pascal, que é uma tipificação que simboliza ali o nosso Senhor Jesus. O animal escolhido, como ele deveria ser? Ele deveria ser um macho de 1 ano. Nessa idade, o cordeiro de 1 ano estava nas primícias da sua força. Ele estava preparado para começar a se reproduzir, ou seja, é a força maior, a juventude, vai dar as melhores crias. Isso demonstra a força e a suficiência, porque Cristo não foi sacrificado na sua infância, não, mas foi no seu vigor, foi no seu ápice. O cordeiro deveria ser sem mancha, ser puro, e deveria ser separado com 4 dias de antecedência, justamente para o quê? Para ser bem examinado. Ele deveria ser limpo, branquinho, não poderia ter uma mancha nele, para esse trabalho não ser feito às pressas. Então separava-se 4 dias apenas para examinar o cordeiro. Da mesma forma foi o Filho de Deus. A palavra diz que nele não houve pecado algum. 4 dias antes de ser morto, Jesus entra em Jerusalém, foi analisado pelo príncipe deste mundo, Satanás, e nele não foi achado culpa alguma. O cordeiro deveria também ser morto
assado no fogo, o que simboliza o quê? Os sofrimentos intensos do nosso Senhor até a morte de cruz. Recentemente falei aqui com vocês em uma ceia sobre o cálice da ira de Deus que Jesus no Getsemane orou. Pai, se for possível, passa este cálice. A ira de Deus na palavra é representada pelo fogo. Em breve Jesus voltará. E Deus, o soberano, lançará o diabo, o inferno e a besta no lago de fogo e enxofre. Ali será, o ápice de toda a ira de Deus sendo revelada. E o fogo representa isso. Por isso, quando Jesus morreu, ele recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados ali na cruz. Por isso que o cordeiro no Antigo Testamento precisava ser assado no fogo e não cozido em água. O cordeiro também deveria ser morto ao entardecer, isto é, entre 3 e 6 horas da tarde. E foi exatamente assim que aconteceu com o nosso Senhor naquela sexta-feira. E o sangue? O sangue. O sangue que lá com Moisés precisava ser aspergido nas portas, nos umbrais das portas, porque isso protegeria eles do anjo destruidor. Veja, isso aqui é lindo demais, porque o anjo passaria. Deus disse: o meu anjo vai passar sobre toda a terra do Egito, e não apenas sobre os egípcios, mas sobre toda a terra do Egito. E você, às vezes pode achar, não, mas é o povo de Deus, os judeus, o povo escolhido. O anjo não passaria pelas casas dele, não. O anjo passaria por todas as casas. Os judeus não eram santos, eles eram também pecadores. Não é porque era um outro povo que o anjo não passaria sobre a casa deles. Então o mérito não estava em ser escolhido para ser um povo diferente. O mérito não estava em morar em um lugar diferente. Mas o mérito estava todo no sangue que foi passado no umbral das portas. Imagine a situação pavorosa. 9 pragas já tinham acontecido. Água transformada em sangue. Rãs invadiram toda a terra. Gafanhotos comeram todas as plantações. Uma chuva, saraiva de granizo, acabou com o que restava dos animais. O Egito estava massacrado, destruído, uma crise iminente. De repente a família entra na casa, sabendo que tudo isso tinha acontecido, e existia uma palavra: vai vir a 10ª praga e vai ser a pior de todas. E nessa praga todo primogênito vai morrer. Eles tinham visto tudo com os olhos deles. Imagina a situação daquela família às 10 da noite. Ninguém dormiu. Não ouvia-se um pio. O pai, a família, a mãe, com certeza abraçando os seus filhos ali. E eles tiveram que ter fé. Fé de que o sangue resolveria o problema deles. Sabe, amados, no fundo, em toda a casa teve a morte. A morte alcançou todos os lares naquela noite. Porém, na casa dos judeus, quem morreu foi o cordeiro. Você entende o que o precioso sangue de Jesus fez por nós? Você entende o que Jesus fez por nós? O sangue do cordeiro está em você. Quando você crê que o sacrifício que ele fez é o sacrifício último, suficiente. E você, com o coração quebrantado, quando cantamos aqui, que são as ervas amargas, arrependido dos seus pecados, se rende a ele. Então o sangue é passado sobre sua vida. O destruidor não te alcança. Você está livre da ira de Deus. O diabo não alcança mais a sua vida. Você tem a certeza da vida eterna, a certeza que morará com o Pai e que você verá face a face o Cordeiro de Deus. Aleluia! Na ceia, o cordeiro de 1 ano, ele não faz mais parte da nossa ceia que praticamos. E a ceia que Jesus instituiu, nós participamos dela no domingo passado. Nós não participamos mais de comer o cordeiro fisicamente preparado, porque o cordeiro definitivo já foi morto. E sabe, amados, você vê que nessa cena não se dá ênfase no cordeiro que eles estavam comendo. Os evangelistas Marcos,
João, Lucas, Mateus não deram a ênfase na comida em si, que eles estavam preparando ali nas ervas amargas e na carne. Sabe por quê? Porque o cordeiro estava sentado bem no meio deles. Uau! O cordeiro estava lá, prestes a ser sacrificado e queimado pela ira de Deus pelos nossos pecados. Isso é lindo demais. A palavra também diz lá em Êxodo 12 que o cordeiro deveria ser comido inteiramente. Não poderia sobrar nada. E isso nos fala do quê? Nos fala de comer inteiramente de Jesus Cristo. Comer o cordeiro todo significa que não adianta ser parcialmente cristão. Não adianta comer apenas os bons exemplos. Não adianta comer apenas os ensinamentos. Não adianta comer o cristianismo pelas beiradas. Ou você come todo ele, ou você não faz parte do povo de Deus. É preciso comer inteiramente. Comer do cordeiro todo é participar de tudo que a palavra diz que você deve participar. E eu não estou falando aqui de práticas que muitas vezes a gente coloca que vamos fazer isso. Eu não estou falando de GIs, eu não estou falando, não, é muito além disso. É você, sabe, batizar nas águas do batismo, entendendo a sua identidade em Cristo. É você tomar da ceia, do pão e do vinho do Senhor Jesus, crendo que você faz parte da família de Deus, é ter a sua vida aberta para o ensino e correção, é pedir perdão quando necessário, é sofrer o dano, dar a outra face, é participar da sua igreja ativamente com seus dons e talentos, é dar satisfação aos irmãos, sabendo que você é um corpo e família, e que nós devemos prestar contas uns aos outros, porque não sou eu que digo, é a palavra que diz. Comer do cordeiro todo é fazer parte de todas essas coisas, e participar de todas as atividades nunca será um peso para você, porque você está alimentado no cordeiro, você come dele, você é um com ele, ele faz parte da sua vida, você tem dele no seu DNA agora. Uau, aleluia, você é um com ele. Coma do cordeiro inteiro, coma do cordeiro inteiro. Não coma algumas partes, não venha só para algumas coisas, não. Abra mão de si mesmo, para viver a vida da igreja comendo do cordeiro inteiro. Só é possível comer o cordeiro todo com a família. Ninguém come o cordeiro apenas sozinho, né? A gente precisa da família. É por isso agora que eu quero encerrar falando sobre isso, aos homens. Homens, você do sexo masculino, levante sua mão assim, quero ver quantos tem aqui. Jovens, casados, adultos, terceira idade, não importa. Êxodo capítulo 12, verso 3, projeta para mim, por gentileza. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Pode projetar na NVI para mim? Dá muito trabalho. Acho que vai expressar melhor aquilo que eu quero falar. Êxodo capítulo 12, verso 3. Aí, vamos lá. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem, diga todo homem, é exatamente isso que está escrito lá. Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E aqui você entende a analogia. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Nós homens temos a responsabilidade de levar o cordeiro para dentro de nossas casas. Se você nasceu homem, está aqui hoje, ouvindo essa palavra, essa parte agora é apenas para você.
É a sua responsabilidade, como filho de Deus, alimentar os da sua casa com o cordeiro. Muitos de nós temos falhado nessa missão. Pais, maridos. Se você ainda está na condição somente de filho, não é para você exatamente, mas é para daqui a alguns anos. Já sabendo, jovem, que a sua responsabilidade é levar o cordeiro. Precisamos levar Cristo para dentro das nossas casas, irmãos. Para dentro do ambiente dos nossos lares. Os nossos filhos e as nossas esposas precisam comer do cordeiro que nós levamos para dentro de casa. Não terceirize a alimentação do cordeiro dentro da sua casa para outras pessoas. A igreja pode ajudar, com certeza vai ajudar. A célula pode ajudar, com certeza pode ajudar. Mas é olhando o seu exemplo, homem, que a sua casa se tornará uma casa que realmente vive a verdadeira Páscoa. Não é apenas levá-lo para a igreja, para a célula, não é apenas nos juntarmos, não é apenas corrigir quando algo errado é feito, é alimentar-se do cordeiro. É comer do cordeiro junto com eles. Você tem comido do cordeiro? Porque sabe, vai acontecer isso. Avançando um pouco mais no texto, Deus fala assim, olha, os filhos de vocês vão perguntar, mas pai, o que são esses alimentos? Por que nós celebramos? Por que existe o pão? Por que as ervas? Por que a carne? As crianças perguntam, elas querem saber. E aí Deus diz, vocês explicarão para elas. Versículo 26. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o Cristo da Páscoa. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, o Cordeiro de Deus deve ser explicado dentro das nossas casas, o Evangelho deve ser compartilhado e o nosso testemunho do Evangelho deve ser repartido com todos os que estão ali. Nossas famílias serão fortes quando nos lembrarmos do Cordeiro todos os dias e nos alimentarmos dele. Talvez não dê para ser todos os dias, mas constantemente. Eu queria que você que está aqui me ouvindo hoje, que é homem de Deus, fizesse essa aliança com o Pai. Não é comigo, não é com o pastor, com a liderança. Assim, a minha casa depende de mim para levar o cordeiro. Não vai aparecer um anjo lá. Deus não vai fazer o trabalho que é meu. Eu preciso repartir o cordeiro com a minha casa. Eu preciso dar um bom testemunho para os meus filhos, testemunho real, que Jesus me alcançou, que Ele faz a diferença, e eu me alimento dEle. Eu tenho falhas, sim, com certeza tenho falhas, mas eu peço perdão, porque eu como do cordeiro. O cordeiro em mim traz vida, me alimenta, e alimenta todos da minha casa. Você tem comido do cordeiro? É a sua prática? Você tem se alimentado dele? Ou você tem terceirizado isso para outras pessoas fazerem? Não deixe de comer do cordeiro. Eu queria orar por isso. Talvez você está aqui hoje na condição de esposa sem o seu marido. Talvez você está aqui na condição de filho sem o seu pai. Vamos orar por essa palavra, crendo nessa palavra. É tempo de contrição, comer pães sem fermento, retirar tudo aquilo que é fermento do nosso meio, as ervas amargas do pecado que perfuraram no nosso Salvador, e comer do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue dele está sobre a nossa vida. É por isso que agora Jesus pede para que participamos apenas do sangue, né? Nós comemos o pão na ceia e bebemos o vinho, tipificando o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado em favor de muitos. Então eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por esse sacrifício, por esse domingo de Páscoa, por você estar aqui, por ouvir essa palavra,
por ter o seu coração arrebatado por Jesus. Oh, Pai, faça a sua oração, Pai.